sabemos que a batucada de uma escola de samba tem origem em diversos povos, os negros com os instrumentos de percussão, os índios com os chocalhos, os portugueses, europeus com os instrumentos de corda, com pandeiros. Pra gente chegar mais perto do carnaval e da batucada, da bateria da escola de samba que a gente conhece hoje, a gente vai direto para uma figura muito importante e que revolucionou o mundo do carnaval. Essa figura se chama Mestre André. Vocês conhecem uma escola de samba chamada Mocidade Independente de Padre Miguel? A escola é conhecida por ter uma bateria que tem uma escola de samba. Tipo assim, a bateria era mais importante que o resto da escola. Claro que depois isso mudou e a escola se tornou uma grande escola também. Mas lá tinha um mestre chamado Mestre André. Essa figura é importantíssima para o carnaval e para a bateria de escola de samba como a gente conhece hoje. Imagina um mestre de bateria de escola de samba que gravou um disco com a sua batucada. Sim, esse é o Mestre André. Batucada, Mestre André e sua bateria. Aqui tá ele, grande Mestre André. O Mestre André foi o responsável por elevar o nível das baterias de escola de samba e por diversas inovações. Uma delas é a criação do surdo de terceira, o surdo que corta entre a batida da primeira e da segunda e dá todo um swing pro samba. Entre as inovações também tá a criação da baqueta de tamborim com várias hastes para dar a impressão de ter mais tamborins tocando. E a grande história que envolve o Mestre André é a criação da paradinha. Essa história é uma lenda que tem diversas versões, mas pelo que contam, o Mestre André tinha o comando tão firme da sua bateria e brincava na frente da bateria e era tão respeitado pelos ritmistas que um dia, num desfile, ele lá dançando na frente da bateria, conduzindo os componentes, de repente ele cai. Quando ele cai, a bateria para. Aí ele levanta, aponta para o repique chama a bateria e a bateria sobe de novo e volta. O Mestre André agradece o povo e o samba segue. Essa é a criação da paradinha, que a gente fala até hoje e que hoje é tão complexa e chegou num nível tão alto. Depois dessa introdução sobre essa figura lendária que é o Mestre André, a gente pode começar a falar sobre os instrumentos básicos da escola de samba. Seriam os surdos, a caixa, o repique, o tamborim e o chocalho. Os surdos das escolas de samba geralmente são divididos em três, com a exceção da Estação Primeira de Mangueira. Os três surdos, primeira, segunda e terceira. O surdo de primeira geralmente tem uma afinação mais grave e tem a sua resposta dada pelo surdo de segunda. Entre os dois surdos tem o surdo de terceira. O surdo de terceira, ele até bate junto com a primeira às vezes, mas ele tá entre as duas batidas e é responsável pelo balanço do samba. É por dar o swing pro samba. As exceções entre os surdos estão entre a mangueira e a mocidade. A mocidade por quê? Ela usa os três surdos, mas ela inverte a afinação do surdo de primeira e do surdo de segunda, sendo o surdo de primeira mais agudo, tendo uma resposta do surdo de segunda mais grave, ao contrário da maioria das escolas. E a principal exceção quanto aos surdos é a mangueira. A mangueira não tem três surdos, e é por isso que ela se chama bateria surdo 1. A bateria da mangueira tem um surdo que bate a marcação e um surdo chamado de surdo mor que faz o corte. Essa é a principal característica da bateria da mangueira. O repinique é um instrumento que fica no miolo da bateria, junto com as caixas. É o responsável também por todo o swing da bateria. E tem uma responsabilidade muito grande, que é a chamada. Essa chamada é utilizada para ou fazer uma brincadeira de aquecimento da bateria, ou para iniciar a bateria no desfile, ou para retomar a bateria depois de alguma convenção, alguma paradinha. Finalmente chegamos às caixas.
a maior responsável por dar a característica de cada bateria. Dentre as caixas, nós podemos dividir entre as escolas de samba que tocam com a caixa embaixo, com talabarte, e as escolas que tocam com a caixa de guerra em cima. As escolas de samba que usam a caixa embaixo são influenciadas principalmente por toques de orixás. Portela, Império Serrano, União da Ilha, são escolas que têm a sua batida derivada da batida de Iansã. Já a Mocidade, que tem uma bateria completamente diferente de todas as outras do Rio de Janeiro, ela tem o seu toque derivado do orixá Oxóssi. A caixa da Mocidade é tem uma das batidas mais peculiares de todo o carnaval. As baterias que utilizam a caixa em cima hoje são grande maioria. Por causa da influência do carnaval carioca no restante do Brasil, muitas escolas em São Paulo e em outros estados aderiram a essa batida em cima. Essa batida ela tem origem no toque do partido alto, como no pandeiro. É interessante ressaltar que essa batida tem que ser muito bem tocada, ela tem que ser completa, não deixando somente os acentos dela soarem. Ela tem que ser completa porque a caixa é responsável por todo o molho da bateria. É um instrumento em maior quantidade numa escola de samba. Se você é marcado por ver surdo em escola de samba, tamborim, saiba que a caixa de guerra é o instrumento mais presente em todas as escolas de samba. Ela é responsável por ligar o grave dos surdos ao agudo dos tamborins e chocalho, formando esse molho da bateria, esse meio. As baterias podem ser conhecidas pelo seu toque de caixa. Hoje muitas baterias, principalmente que utilizam a caixa em cima, têm batidas parecidas. Uma bateria de escola de samba pode ser reconhecida pelo seu toque de caixa. Algumas baterias, como a Vila Isabel, utiliza a caixa em cima e algumas caixas embaixo tocando a batida direta para dar sustentação ao andamento e à batida completa do samba. O tamborim. O tamborim é um instrumento que deve ter a sua batida completamente executada. Muita gente, devido à velocidade dos sambas e à falta de conhecimento, acaba comendo notas da levada correta do tamborim, que se chama carreteiro. O que acontece? Tendo que tocar muito rápido, ou às vezes no bolo das pessoas todas da bateria, acaba saindo aquela batida que não é a correta. O chocalho é um instrumento que vem geralmente à frente da bateria, na frente até dos tamborins. É um instrumento geralmente feito de madeira com as platinelas de metal, que também é uma invenção do mestre André na Mocidade. Antes se usava o chocalho fechado, com alguma coisa dentro, né? Esse chocalho de platinelas também é uma invenção do grande mestre André. As baterias de escola de samba também utilizam outros instrumentos, mas que não são uma regra para todas elas, e também às vezes são executadas em menor quantidade de componentes. É o exemplo da cuíca e do agogô. Embora, por exemplo, a bateria do Império Serrano ser conhecida pelo seu toque de agogô muito característico.